Bíblias no Salmo de número 41. Salmos 41, na palavra do Senhor nosso Deus. Versos 1 ao 3. Diz assim a palavra do Eterno: Bem-aventurado é aquele que atende ao pobre. O Senhor o livrará no dia mau. O Senhor o livrará e conservará em vida. Será abençoado na terra, e tu não entregarás à vontade de seus inimigos. O Senhor sustentará no leito da enfermidade. Tu restaurarás da sua cama tu restaurarás da sua cama da doença. Só dele. Amém? Senhor meu Deus e meu Pai, venha falar, Senhor, aos nossos corações, porque somos carentes de ouvir a Tua voz. Tu conheces as minhas limitações, mas eu conheço a Sua grandeza, e o Seu poder opera segundo elas, porque sem Ti nada sou, nada tenho e nada posso, mas contigo sou, tenho e posso. Tudo aquilo que a Tua palavra diz que sou, que tenho, que posso. Me usa, ó Deus, mediante a graça que me foi dada para pregar a Tua palavra, pois a Tua graça, unicamente a Sua graça, me basta, em nome de Jesus. Amém. Podem tomar os vossos assentos na presença de Deus. Amados, a Bíblia diz que é bem-aventurado. Significa que é uma pessoa feliz, aquele que atende ao pobre, a pessoa que tem o privilégio de atender ao pobre. A Bíblia diz que é uma pessoa bem-aventurada, é uma pessoa feliz. Muitas pessoas, se você não sabe, eu até vi um filme ontem à noite, evangélico, Somos Todos Iguais, que narrava a história de um morador de rua. E, amados, e nesse filme tinha uma pessoa muito rica, que encontrou paz e felicidade ajudando aos moradores de rua, ajudando aos pobres, dando comida para eles. Então, muitas pessoas às vezes têm muita coisa na sua vida e não é feliz. E tem pessoas que têm muito na sua vida e acabam encontrando a felicidade não nos bens que eles têm, mas ajudando aquele que não tem. A maior alegria que existe é que você, quando se sente que você fez o bem a alguém. Então, amados, a Bíblia está falando aqui que bem-aventurado é aquele que atende ao pobre. E daí aqui Deus fala sobre 5 promessas para aquele que atende ao pobre. A primeira promessa, o Senhor diz: o Senhor o livrará no dia mau. Todos nós temos que ter a consciência que a vida não é feita só de dias bons. O dia mau, se não chegou para você, um dia vai chegar. E não estou lançando praga não, mas é a realidade. Vai ter um dia que as coisas na sua vida não vai dar certo. Vai ter dias na sua vida que coisas que você não esperava que acontecesse vão acontecer. Por isso que a Bíblia diz em Efésios 6:13, para nós nos revestir de toda a armadura de Deus para suportar o dia mau. Para que nós possamos suportar o dia mau.
diz que para aquele que atende ao pobre, o Senhor o livrará no dia mau. Ou seja, quando o dia mau chegar, Deus vai estar lá para te ajudar, para te livrar, para te salvar você. Você não estará sozinho nesse dia. Então, amados, por que Deus faz promessas para aquele que atende ao pobre, para aquele que ajuda ao pobre? Em Deuteronômio capítulo 15, versículo 7 e versículo 11, Deus fala que, para o seu povo, que eles não poderiam endurecer o coração deles e fechar a mão deles para os pobres, que eles teriam que ajudar. A Bíblia diz, irmãos, em Provérbios 21, versículo 13, que quem tapa o ouvido para o pobre clamará a Deus e Deus não ouvirá. Ou seja, se o pobre clamar a você e você fechar o teu ouvido, ou seja, você não dá bola, o dia que você clamar a Deus, Deus vai fazer a mesma coisa com você. A Bíblia diz em Provérbios 22 e 2 que o rico e o pobre se encontram e ambos Deus os fez. Ou seja, não é porque a pessoa é rica que ela tem Deus, ou que a pessoa, vamos dizer assim, é próspera, não tem Deus, ela tem Deus, e quem está com a vida com dificuldade não tem Deus. Não, irmãos. A Bíblia não ensina isso. Então, a primeira promessa para aquele que atende o pobre, o Senhor o livrará no dia mau. Glória a Deus. Olha a importância de nós termos o coração voltado para ajudar aos pobres. Porque o ser humano tem isso por natureza, irmãos. O egoísmo já vem algo de natureza humana. Tipo assim, eu quero saber de mim, eu tenho, o resto dane-se. Muitos têm esse pensamento, mas nós cristãos não somos assim, não podemos ser assim. Por quê? Porque a Bíblia nos ensina que não devemos fazer dessa forma. Então, e a Bíblia ainda, Deus faz promessas para aquele que atende ao pobre. A primeira promessa, o Senhor livrará no dia mau. Segunda promessa, verso 2, o Senhor livrará e o conservará em vida. Está dizendo, irmãos, que Deus vai guardar a nossa vida. A Bíblia diz no Salmo 33, verso 19, que Deus conserva-nos com vida diante da fome e livra a nossa alma da morte. Ou seja, mesmo na fome Ele conserva os seus vivos e livra a nossa alma da morte. Então, Ele está prometendo aqui, amados, não só livrar, mas conservar em vida. Olha a importância de nós nos preocuparmos com o nosso semelhante. Olha a importância de nós nos preocuparmos com aquele que não tem. A Bíblia diz que Deus nos livrará no dia mau e que nos conservará em vida. No verso 2 ainda diz, livrará, repete de novo sobre livramento, e ainda diz que vai conservar em vida. Então a segunda promessa é nos conservar em vida. Glória a Deus. Quem faz o bem só tem coisas boas para receber para a sua vida. Quem está entendendo, diga amém. Glória a Deus. Então a primeira promessa
Deus livrará do dia mau. Segunda promessa, conservará em vida. Terceira promessa, eu até quando Deus me deu essa palavra hoje, essa palavra é nova. Estava pedindo uma palavra, e Deus me deu essa palavra, eu disse, hoje é culto de vitória. Mas Deus insistiu no meu coração. Vai saber o que está por vir aí, meus irmãos. Nós temos que estar preparados pela palavra. A terceira promessa de Deus para aquele que atende ao pobre está no verso 2. Na parte A diz assim: o Senhor livrará e o conservará em vida. Olha o que diz a terceira promessa de Deus para aquele que atende o pobre: será abençoado na terra. Está dizendo que nós seremos abençoados na terra. Por que a Bíblia faz menção na terra? Nós vivemos no mar? Nós vivemos na água? Por que a Bíblia fala na terra? É porque, lógico, que nós temos bênçãos e promessas do céu. E Deus está dizendo que as promessas não é as eternas do céu. Ele está prometendo quem faz receber aqui na terra. Tem coisa que a gente faz para receber ali, mas tem coisa que a gente faz que vai receber aqui. Por isso que a Bíblia diz na terra. Ou seja, aquele que dá ao pobre será abençoado nessa terra. Uma pessoa abençoada, irmãos, é uma pessoa que aquilo que faz é bem sucedido. Uma pessoa abençoada é aquele que aonde coloca a mão dele, Deus prospera. Aonde pisa, algo acontece. E Deus está dizendo que nós seríamos abençoados na terra. Olha o que a Bíblia diz em Provérbios 28, versículo 27, da palavra de Deus. Provérbios 28, verso 27, diz assim na palavra do Eterno: o que dá ao pobre não terá falta, mas o que esconde os seus olhos terá muitas maldições. É a Bíblia está dizendo. Quem dá ao pobre não vai ter falta, não vai faltar. Mas quem fecha os olhos, a Bíblia diz que terá muitas maldições. E nós vemos aqui, amados, no Salmo 41, verso de número 2, que aquele que dá, ou melhor, atende ao pobre, socorre ao pobre, será abençoado na terra. Ou seja, terá bênção. Mas aquele que não dá, aquele que tapa os seus ouvidos, a Bíblia diz que será amaldiçoado. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Então, amados, a terceira promessa é que quem atende ao pobre será abençoado na terra. Segundo o dicionário, para você entender bem, a palavra pobre significa desprovido ou mal provido do necessário, de poucas posses, que não tem recursos próprios, não tem como se manter, se sustentar. É uma pessoa desprovida do necessário. Então a Bíblia diz que aquele que atende será abençoado na terra. Deus nos dá para abençoarmos. Deus não nos dá as coisas para só nós desfrutarmos. Deus nos dá para que nós sejamos abençoadores. E quanto mais nós abençoamos, mais abençoado nós seremos. Quanto mais nós damos, mais nós recebemos.
A Bíblia diz que é mais bem-aventurado dar do que receber. É melhor você dar do que receber. Alguém pode pensar, mas como pode isso? É que quem tem para dar, dá, irmãos. Mas quem não tem só pode esperar para receber. Ou seja, quem tem para dar, está dando. Está dando porque tem. Mas quem não tem só pode esperar para receber. Então é mais bem-aventurado aquele que dá do que aquele que recebe. É mais feliz. Porque aquele que dá, está dando porque tem condições. E a Bíblia diz, dá e você será dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Lucas 6:38. Então, amados, a Bíblia diz que será abençoado na terra. Glória a Deus. Nós não podemos esperar só as bênçãos eternas. Nós temos que também confiar nas bênçãos terrenas, nas bênçãos dessa terra. Porque nós precisamos também dessas bênçãos. Quarta promessa para aquele que atende ao pobre. Verso 2, a parte final. Diz assim, ó: e tu não os entregarás à vontade de seus inimigos. Aquele que dá ao pobre, irmãos, melhor, atende ao pobre, socorre o pobre, atender, socorrer, ouvir o clamor do pobre, o Senhor, verso 2, livrará e conservará em vida, será abençoado na terra, e tu não entregarás à vontade de seus inimigos. Ou seja, os nossos inimigos podem até ter vontade de fazer alguma coisa com a gente. Mas a Bíblia diz que Deus não vai nos entregar à vontade dos nossos inimigos. Não está nem falando na mão. Os detalhes que a gente tem que entender, irmãos. Deus não está dizendo assim, ó, que Ele não vai nos entregar na mão dos nossos inimigos. Ele está dizendo que não vai nos entregar à vontade deles. Porque tem gente que não tem coragem de levantar a mão contra a gente, mas deseja o mal contra nós. Tem pessoas que não têm coragem de fazer, de enfrentar, mas tem vontade, ou teria vontade de fazer ou que algo acontecesse com a gente. E a Bíblia diz o quê? Que Deus não os entregarás à vontade dos seus inimigos. Aleluia. É mais ou menos assim, que alguém que não gosta de você e está doido que você caia, que você se lasque, que você se quebre, está doido que você perca o trabalho, que você passe fome, que você perca as suas coisas. Só que a Bíblia diz que Deus, aquele que atende ao pobre, Ele não entregará à vontade dos seus inimigos. Ou seja, eles podem querer, mas não vai acontecer. Eles podem desejar, mas Deus não vai permitir. Eles podem, amados, até ter vontade que aconteça, mas a vontade de Deus vai permanecer sobre a nossa vida. E a vontade de Deus para mim e para você é boa, perfeita e agradável. Aleluia! Então não adianta ter vontade os nossos inimigos, mas pelo contrário, a Bíblia diz no Salmo 23, versículo 5, que Deus prepara uma mesa na presença dos nossos inimigos. Unge a nossa cabeça e o nosso cálice transborda. Aleluia. Deixa eu interpretar para você. Deus prepara a mesa, Ele que prepara, arruma tudo na presença dos seus inimigos. Você vai se assentar na mesa, você vai desfrutar da mesa, e eles só vão assistir você desfrutando da mesa que o Senhor preparou. Quando Ele diz, unge a minha cabeça, a unção é honra. Deus está dizendo, eu vou te honrar, eu vou te ungir. Lembra de Davi, que não estava
na hora da refeição em casa. E o que o profeta disse? Nós não nos assentaremos à mesa até que ele chegue. E quando ele chegou, a Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 16, a partir do versículo 12, Deus falou para ele, para Samuel: é este, ungiu no meio dos seus irmãos. E a Bíblia diz que Samuel pegou um vaso de azeite e derramou na cabeça de Davi, na frente dos seus irmãos. É Deus ungindo a cabeça, é Deus honrando na frente dos nossos irmãos. Glória a Deus, aleluia. E diz: unge a cabeça, honra. Diga comigo: mesa, provisão. Diga: unge a cabeça, honra. O cálice transborda. O que significa isso? O transbordar do cálice, o cálice é você. E o transbordar significa gozo e alegria. Eles vão ver você com gozo e alegria na presença de Deus e deles. Glória a Deus. Primeiro, o Senhor livrará do dia mau. Segundo, conservará em vida. Terceiro, será abençoado na terra. Quarto, não será entregue à vontade dos seus inimigos. Semana passada eu estava pregando e citei aqui o exemplo de Mardoqueu, que Amã fez uma forca e queria o quê? Enforcado na forca. Qual era a vontade de Amã? Enforcar Mardoqueu. Enforcou? Não enforcou, porque Deus não entregou a vontade do seu inimigo. Quinta promessa para aquele que atende ao pobre. Verso 3: o Senhor sustentará no leito da enfermidade, tu o restaurarás da sua cama da doença. Aleluia. A quinta promessa que Deus faz para aquele que atende o pobre é que na hora da enfermidade, sustentar significa que Deus vai te dar força para você suportar. Deus vai te fortalecer para você resistir. E restaurará significa que Ele vai curar você, vai devolver a saúde para você. Não entendi, pastor. Significa que na hora da enfermidade, seja ela qual for, aleluias, Deus vai te dar força para resistir. Deus vai te dar força para suportar. E por final, Ele vai restaurar você da sua cama de enfermidade, da sua cama de doença. Ele vai dar cura para você. Nós temos aqui na igreja vários exemplos de pessoas que passaram pelo vale. Deus, Martinha teve câncer, está aí. Diaconisa da casa do Senhor. O Alexandre teve tudo, está aí na casa de Deus. Rafa bebeu todo o sangue do hospital. O sangue nem é dela, mas é dos outros. De tanta bolsa de sangue. Está aí. E muitos outros casos, né? Ou seja, passaram, foi difícil, mas Deus sustentou, fortaleceu, ajudou. E por final restaurou da sua cama de doença. Aleluias. A cama não carrega mais. É como aquele que estava no leito e Jesus olhou para ele e disse: toma o teu leito e anda. E ele pega o leito, coloca sobre as costas e vai embora. Ou seja, o leito não domina mais ele. Então, a quinta promessa é que Deus vai sustentar, fortalecer e restaurar no tempo da enfermidade. Aleluia. Então, amados, que nós possamos entender isso.
também quero lembrar você que as enfermidades não significa ausência de Deus, não significa pecado. São coisas que às vezes a gente tem que passar. Algumas às vezes a gente até procura, né, que a gente não se cuida. Mas independente de saúde ou enfermidade, não te impede de entrar nos céus. A Bíblia diz em Lucas capítulo 16, versículo 19 a 31, que havia um homem rico e um Lázaro pobre, cheio de chagas, que os cães lambiam as suas chagas. Mas quando morreu o rico, acordou-se no Hades do inferno, e o pobre acordou no seio de Abraão. O pobre desejava comer as migalhas que caíam na mesa do rico. Observe que ele desejava comer, significa que o rico não lhe ajudava. O rico não lhe assistia, o rico não lhe atendia. Mas quando ele se acorda no inferno e vê, amados, Lázaro no seio de Abraão, ele disse: Pai Abraão, rogo-te que mandes Lázaro molhar o seu dedo aí na água e passar nos meus lábios, porque estou em tormento. Ou seja, em vida nunca ajudou aquele pobre. Agora no Hades, queria que o pobre fosse passar a água nos seus lábios, o dedo molhado nos seus lábios. E o que Abraão falou para ele? Não dá, tem um abismo. Quem está aqui não pode ir para aí, quem está aí não pode vir para cá. E o que Abraão falou para ele? Abraão aqui representa Deus. Falou para ele: no mundo você teve tudo, Lázaro não teve nada. Hoje ele é consolado e tu atormentado. Significa que a gente não pode ter tudo, pastor? Não. Significa que se você tiver tudo e não pensar em quem não tem nada, você é egoísta e não merece o céu. Amém? Então que a gente possa atender ao pobre, que a gente possa ajudar o pobre, que a gente possa cuidar do necessitado, em nome de Jesus. E não se preocupe que aquilo que você faz para alguém não vai voltar para você. Deus sempre vai suprir, vai cuidar de você. Amém? Se coloca de pé na presença de Deus e vamos agradecer a Deus pela sua palavra, pela oportunidade